O espectro de Karl Marx assombra o século XXI, não nas fábricas e barricadas da era industrial, mas nos servidores e algoritmos da era digital. A inteligência artificial, antes coisa de ficção científica, está transformando rapidamente o nosso mundo, levantando questões fundamentais sobre o futuro do trabalho, da riqueza e do poder. Assim como a Revolução Industrial transformou a ordem feudal e deu origem ao capitalismo, a revolução da IA está pronta para remodelar nossas sociedades de maneiras profundas. Os paralelos entre as duas épocas são impressionantes. Ambas desencadearam avanços tecnológicos sem precedentes, levando a aumentos massivos na produtividade e na produção econômica. Ambas também criaram vencedores e perdedores, perturbando modos de vida tradicionais e exacerbando as desigualdades existentes. À medida que as máquinas se tornam cada vez mais sofisticadas, capazes de executar tarefas antes consideradas domínio exclusivo dos humanos, somos forçados a confrontar as mesmas questões que preocupavam Marx. Qual é o valor do trabalho humano em uma era de automação? Quem controla os meios de produção em uma economia digital? E quais são as implicações para a ordem social e política? Estas não são meras questões acadêmicas, mas desafios urgentes que exigem nossa atenção. O futuro do capitalismo, e de fato da própria humanidade, pode depender de como respondemos a elas. No cerne da crítica de Marx ao capitalismo está a teoria do valor. Segundo Marx, o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Em outras palavras, quanto mais trabalho é necessário para fazer algo, mais valioso é. Essa teoria, no entanto, é desafiada pela ascensão da inteligência artificial. Considere, por exemplo, a indústria automobilística. A Tesla, pioneira em veículos elétricos e direção autônoma, depende fortemente da automação em suas fábricas. Robôs, não humanos, realizam muitas das tarefas envolvidas na montagem de carros, desde soldagem e pintura até a instalação de para-brisas e bancos. Essa automação permitiu que a Tesla atingisse níveis de produtividade sem precedentes, mas também levou à perda de empregos. A mesma tendência é evidente em outros setores, da manufatura e logística às finanças e atendimento ao cliente. A Amazon, a gigante do comércio eletrônico, implantou milhares de robôs em seus armazéns para separar e embalar pedidos, reduzindo sua dependência de trabalhadores humanos. À medida que a IA se torna mais sofisticada e onipresente, é provável que ela desloque ainda mais empregos, particularmente aqueles que são repetitivos, baseados em regras e facilmente automatizados. Isso levanta uma questão fundamental. Se as máquinas podem produzir bens e serviços com mais eficiência do que os humanos, o que acontece com o valor do trabalho humano? O que acontece com os milhões de trabalhadores cujos meios de subsistência dependem de empregos que estão sendo automatizados? Essas são as questões que Marx enfrentou no século XIX. E elas são tão urgentes hoje quanto eram então. A ascensão da inteligência artificial não é apenas um fenômeno tecnológico, é também um fenômeno social e político. Assim como a Revolução Industrial levou ao surgimento de uma nova classe capitalista e de um vasto proletariado industrial, a revolução da IA está criando novas formas de desigualdade e estratificação social. No topo dessa hierarquia emergente estão os donos do capital, particularmente aqueles que controlam as plataformas e algoritmos que estão moldando a economia digital. Empresas como Google, Facebook, Amazon e Microsoft acumularam fortunas vastas, coletando e monetizando dados, a matéria-prima da era da IA. Essas gigantes da tecnologia exercem um poder imenso, não apenas sobre nossas vidas digitais, mas também sobre nossas economias e sociedades. Na outra ponta do espectro estão as fileiras crescentes dos despossuídos digitais, aqueles que não possuem as habilidades, a educação e o acesso à tecnologia para competir em uma economia cada vez mais automatizada.
Essa exclusão digital não é apenas uma questão de desigualdade de renda, mas também de oportunidade, acesso à informação e poder político. A luta entre esses dois grupos, os ricos em dados e os pobres em dados, está se tornando o conflito de classes que definirá o século XXI. É um conflito sobre quem se beneficia dos frutos do progresso tecnológico e quem arca com os custos da disrupção e do desemprego. Um dos aspectos mais insidiosos da inteligência artificial é seu potencial para perpetuar e até mesmo ampliar os vieses sociais existentes. Algoritmos, longe de serem neutros e objetivos, são frequentemente treinados em conjuntos de dados que refletem os preconceitos das sociedades em que são criados. Isso pode levar a resultados discriminatórios, mesmo que o algoritmo em si não seja explicitamente projetado para discriminar. Um exemplo bem documentado desse fenômeno é o uso de algoritmos no sistema de justiça criminal. Nos Estados Unidos, ferramentas de avaliação de risco são cada vez mais usadas para prever a probabilidade de um réu reincidir. No entanto, estudos mostraram que esses algoritmos são frequentemente enviesados contra pessoas negras, que têm maior probabilidade de serem classificadas como de alto risco, mesmo quando têm históricos criminais semelhantes aos de réus brancos. Esse viés não é intencional, mas sim um reflexo do fato de que os algoritmos são treinados em dados que refletem padrões históricos de discriminação racial no policiamento, prisões e sentenças. Como resultado, esses algoritmos podem acabar reforçando e perpetuando as mesmas desigualdades que deveriam enfrentar.